eu gosto de estar perto e próximo de pessoas inteligentes. E quando você está começando a vida, geralmente as pessoas inteligentes não dão a devida importância aos mais novos, né? Aos jovens, aos garotos, digamos assim. Então eu fiz por onde também chegar perto das pessoas inteligentes. E não há como negar que o Durango não seja uma dessas pessoas. O meu nome é Issa Abraão, eu tenho 43 anos, sou economista, professor universitário e empresário. Como eu entrei na política muito cedo, fui presidente de várias entidades estudantis a partir dos meus 15, 16 anos de idade. Então a gente acaba que fica antenado com pessoas que também falam de política, né? E o Durango já se destacava como uma pessoa que fazia comentários sobre política, fazia pesquisa. E em algum momento da minha vida eu pensei, já que estou também fazendo política, já que participo dessa construção, desse movimento de transformação, conversar com pessoas que têm algum nível de especialidade na área. Só que eu era muito novo, muito menino. Durango já tinha uma estrada e era difícil chegar, né? Quando você é muito jovem, é difícil você ter a atenção daqueles que já têm um certo know-how. Então eu precisei cavar isso, precisei construir isso para poder ser ouvido. Mas o que me aproximou eram as opiniões inteligentes, a forma de transmitir aquilo que ele produzia com muita propriedade, com muita convicção, com muita inteligência, é o que eu admirava e admiro até hoje nele. Eu via, né? Via ele, na época a gente lia jornal escrito, né? E nos jornais escritos estava lá a opinião do especialista. Então a gente vai vendo quem vai se destacando, quem vai opinando, e depois vai confrontando essa opinião com a realidade. E como essa opinião dele era muito próxima da realidade, né, é sinal que era uma pessoa que é digna de você ouvir, de você querer ouvir. Por isso eu fiz por onde me tornar uma pessoa do seu ciclo social. Mas lá pelos meus 20 anos, eu tive algumas conversas iniciais com ele sobre eleição, fui candidato uma vez a vereador, fui candidato a vereador com 19 anos, perdi minha primeira eleição, e depois eu fui candidato a vereador de novo e venci. E teve um fato interessante, uma vez eu estava conversando com um empresário num restaurante desses chiques da época, apesar de na época eu era muito jovem, não tinha condições, mas eu queria impressionar aquele empresário bem-sucedido, então eu levei ele para um restaurante chique. E aí eu lá conversando, né, com aquela coisa de que estava montando um grupo, um projeto, novas ideias. Aí o Durango passa e dá um grito bem longe assim, alto, no meio do restaurante inteiro. Isso, o que você está fazendo aí almoçando? Vai trabalhar, tu tá em eleição. Mas assim, chamou a atenção do restaurante inteiro e aí... É algo que me marcou, que eu lembro até hoje, né? Claro que eu fiquei todo envergonhado naquele primeiro momento, mas todas as vezes que eu estou em eleição, que eu passo muito tempo assim, numa campanha, que eu tenho que almoçar com alguém, é mais ou menos que aquilo me traumatizou tanto que eu tenho que parar, que eu tenho que dizer, olha, bora, já tem muito tempo aqui, a campanha é curta, né? Você tem que correr. Então acabou servindo, né? Acabou servindo uma chamadinha ali, ele brincando ou não, mas acabou sendo útil para mim, para que eu pudesse me espertar e correr, porque campanha tem início, meio e fim, o tempo hoje é curto e você tem que acelerar. Então assim, dizer que ele é polêmico pode até ser na forma de verbalizar algumas informações. Mas o problema é que ele tem tanta informação dentro dele que ele produziu, que ele construiu e depois que ele interpretou, que acaba que ele diz aquilo que as pessoas não estão habituadas no primeiro momento e que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, um mês ou um ano, sabe? E pode ser polêmico no choque inicial, mas depois vão dizer, ele estava certo. A minha relação com o Durango não é uma relação de a gente sair, de a gente ficar jantando, almoçando, não é. Mas é uma relação honesta. É uma relação de pessoas que se respeitam, mas uma relação extremamente honesta. Mas a gente se fala mais quando se encontra para tratar de desenvolvimento do Amazonas, para falar realmente de planejamento, de ideias, de temas que às vezes a gente vê que tem solução e as pessoas não fazem. Autenticidade.
seria talvez a palavra que mais, na minha opinião, se apropria ao Duran. Aconteça o que acontecer, ou as pessoas entendem que ele é assim, ou as pessoas se afastam dele. Mas ele não se adapta às pessoas. Ou as pessoas entendem, não que elas precisam se adaptar a ele também, ou as pessoas entendem ou não terão a convivência dele, porque ele jamais vai ou entender ou se adaptar à pessoa. Então ele é autêntico.